Então, hoje a nossa classe gramatical a ser estudada são os pronomes. Todas as classes gramaticais, elas têm a função de se organizarem para dar sentido e coesão que a gente fala, o que a gente escreve, para que a outra pessoa que escute, ela entenda. E eu vou ter que reiniciar o computador, tá bugado. Nossa classe gramatical de hoje é pronomes. Vamos lá. Tia, cheguei muito atrasada. Oi? Cheguei muito atrasada. Não, nós vamos iniciar agora, viu? Vamos lá. 109. E eu vou ter que sair, viu? Bugou o computador. Entra novamente, viu? Vamos lá. Os pronomes. Os pronomes são as palavras que servem para substituir um nome. Como a gente está vendo aí no livro de vocês, podem olhar aí no livro de vocês, na página 190. Observe aí as frases. O gato é mesmo um malandro. Então, a palavra que está destacada na frase é gato. Ele conseguiu enganar o rei. Então, quem conseguiu enganar o rei? O gato. O gato. Então, o que foi que aconteceu aqui? Em cima, a gente tinha a palavra gato. Embaixo, a palavra gato foi substituída pela palavra ele. Então, os pronomes, eles têm essa função, substituir um nome, que, consequentemente, esse nome é substantivo, que é o gramatical que você estudou também. Então, observe um exemplo aqui da tela. Desculpa ter saída porque minha internet caiu. Tá voltando ela. Pronto? Então, aqui nós temos Maria foi ao parque cedo. Ela estava bem disposta. Imagine se você fosse fazer um texto relacionado a isso, a ida de Maria ao parque. Se você não tivesse pronomes, essa classe gramatical, o que é que aconteceria? Quem me diz o que aconteceria? Maria errada. Oi? Ia ficar só Maria. Ah, muito bem observado, Ciuli. Ia ficar repetindo o tempo inteiro o nome da pessoa, né? O substantivo ficaria Maria foi ao parque, Maria estava disposta, Maria lanchou, Maria chegou, Maria saiu. Então, o nome iria se repetir muitas vezes e o texto ficaria sem sentido. Então, é por esse motivo que existe essa gramatical, para dar sentido aos nomes. Tia, Oi. imagina se não tivesse. Pois é, né? Que a gente viu nesse momento. Aí a gente tem os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são aqueles que se referem especificamente a seres. Por exemplo, ó, Ricardo ainda não chegou. Ele está na casa de Rita. Então, quem está na casa de Rita? O Ricardo. Então, esse ele é um pronome pessoal. É como foi descrito em cima. Eles se referem especificamente a seres, né? A pessoas, a animais, como a gente viu no livro de vocês. Os professores nos orientaram corretamente. Essa é a nossa segunda frase. São divididos em pessoais, do caso reto, e pessoais, do caso oblíquo. Substituem os nomes e indicam as pessoas do discurso, ou seja, a fala. Aí aqui, ó, nós temos ainda continuação. O livro de vocês tem explicando direitinho sobre esses pronomes. Eu estou trazendo aqui para que vocês tenham mais informação, viu? E o seu áudio? Pronto, já voltei. Ó, então vamos lá. Aqui a gente vê ó, o seguinte. Os pronomes pessoais do caso reto são os pronomes que substituem os nomes seres que em uma frase executam alguma ação. Então, Clara amou Tiago. Ela amou muito. Então, aqui, ó, eu estou me referindo a quem? Esse ela está se referindo a quem?
A Clara. Clara. Então, eu estou substituindo o nome Clara pelo pronome pessoal, ela. Então, esses aqui, ó, são os pronomes pessoais retos, ó. Eu, tu, ele. Essas aqui são a primeira, segunda e a terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele. E essas aqui, nós, vós, eles, são as pessoas do plural. Oi. Tia, já pensou se não existisse plural nem singular, tia? Pois é, tudo ficaria desorganizado, né? Tia, tipo, eu... Ô, professora, singular é que não tem um S. É assim? Singular é quando se refere a uma pessoa, uma única pessoa. Plural é quando se refere a mais de uma pessoa, né? Então, aqui, ó, a gente tem pessoas do e as pessoas do singular. Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Essas pessoas, elas estão diretamente ligadas aos verbos. É por isso que aqui em cima está dizendo, ó, são pronomes que substituem os nomes de seres que em uma frase executam uma ação. Então, todo que executa uma ação relaciona-se com o verbo. Então, ó, quando eu digo ela amou, então eu tenho aqui o pronome, logo em seguida eu tenho o verbo amou. Todos os pronomes estão diretamente ligados com os verbos. Vamos lá. Aí aqui, ó, nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo, que também tem no livro de vocês, detalhadamente. Ó, são pronomes utilizados para indicar as pessoas do discurso, ou seja, as pessoas da fala, que recebem alguma ação. Então, ó, Laura falou comigo sobre o acidente. Então, a pessoa recebeu a ação. Olha aqui outro exemplo. Antônio entregou a ti o discurso. Então, aqui são alguns exemplos de pronomes oblíquos. Vamos lá. Olha aqui. Tiago viu a caneta. Tiago comprou-a. Então, esse A aqui, ó, observe que o A está ligado com o hífen ao verbo. Esse A, ele está na função de pronome oblíquo. E esse A está substituindo quem aí? Ti? Caneta. Ah, substituindo a palavra caneta. E caneta é o quê? Qual é a classe gramatical de caneta? Substantivo. Substantivo, muito bem. Então, Tiago viu a caneta. Ele comprou-a. Aí aqui, ó. Tiago matou João. Ele matou. O pronome reto executa a ação. O pronome oblíquo recebe a ação. Prosseguindo aqui, ó, vocês estão na página 191, para a gente ver os exemplos dos pronomes oblíquos. Um momento. Nos e conosco. É bom, tem que diferenciar o nos de nós, viu? Quando não tem acento, é nos. Então, por exemplo, a professora nos explicou. Então, ela explicou a nós. Entenderam, né? Segunda pessoa. Na segunda pessoa, nós encontramos te, ti, contigo. E no plural, a gente encontra os e convosco. Na terceira pessoa, a gente encontra o, a, li, se, si, consigo. No plural, a gente encontra os, as, lis, se, si, consigo. Então, essas são as pessoas do pronome oblíquo. Logo embaixo, a gente vai estudar um pouquinho sobre os pronomes de tratamento. Então, quais são os pronomes de tratamento? Como a gente deve usá-los? Vamos lá. Ó, os pronomes de tratamento são os pronomes que são utilizados para indicar um grau de respeitabilidade ou reverência ou respeito em relação a uma pessoa específica. Então, são as formas de falar com determinadas pessoas. Por exemplo, com o Papa. Com o Papa, a gente não pode falar de qualquer forma.
Quando você vai se dirigir ao Papa, você tem que usar o termo Vossa Santidade. Vossa Santidade, o Papa chegou ontem em São Paulo. Vocês lembram lá do livro do Paradidático do Pedro? Que ele foi, Sim. ele foi conversar com o Papa. Então, vocês viram que ele se referiu dessa forma. Ele usou esse termo, Vossa Santidade. Por quê? Porque quando a gente fala com o Papa, tem que usar este termo. Então, para pessoas em geral, nós usamos o você, senhor, senhora e vossa senhoria. Então, por exemplo, quando você está falando com seu colega, com alguém próximo, você usa o termo você. Quando você vai conversar com uma pessoa adulta, com sua mãe, com seu pai, Senhor. tem que ter um respeito. Então, a gente usa os termos senhor e senhora. Aqui, Vossa Senhoria também é utilizado para pessoas em geral. Mas aí, ó, você para aquelas pessoas íntimas, senhor, senhora para aquelas pessoas de respeito, que tem que ter respeito, né? Vamos lá. Aí aqui são os outros termos. Vamos lá. Eu nunca falei Vossa Senhoria. Acho estranho. Mãe, ô tia. Quando eu vou falar com o Papa, qual o termo que eu uso? Ó, Bença Padre. Vossa Santidade. Vossa Santidade. Ô tia, Oi. se for falar com o padre, é pra falar Vossa Santidade também? Não, com o padre, não, porque esse termo é só para papas, viu? Ah, certo. Geralmente, Tem que quando as ser- pessoas vão falar com o padre, pedem a benção, não é? A benção. Verdade. Então, Cabeça padre. pode se dirigir com o termo senhor. Quando eu vou falar com um príncipe ou uma princesa, mesmo que seja uma coisa bem distante, né, que é quase possível você encontrar um príncipe ou uma princesa, mas vai que a gente encontre, aí o que é que a gente diz? Vossa Alteza. Com o rei e uma rainha, por exemplo, a gente vai dizer Vossa. Santidade. Quando eu vou falar com um juiz ou com um presidente, olha que interessante, você tem que vai que você tem aí um presidente, ou que a gente pode, um juiz, que você precisa se dirigir a um juiz, você tem que falar Vossa Excelência. Vossa Magnificência, reitores. Vossa Excelência, Professora, reitores é o quê? a serviços. São cargos judiciários, viu? Tá travando. Vossa Reverentíssima, bispos. Vossa Eminência, cardeais. Fiquei surda com a E minha foi passada. isso. Vou concluir agora. E a gente volta com a atividade. Nós vamos ter aí uma atividade referente aos pronomes. E aí, na prática, nós vamos revisar o conteúdo, né? Que já é um assunto de prova. E prova já vai ter segunda. Então, aí, ó, Segunda. depois vocês vão para o livro de vocês. Tia, vai ser só de marcar X. Esta página 191 e 190. Hein, tia, vai As tabelas marcar X. mostrando os pronomes oblíquos, os pronomes de tratamento. Vocês podem ler várias vezes e vocês vão memorizando. Nós temos a atividade da 192 e 193. Aí aqui eu tenho umas informações ainda sobre os pronomes de tratamento. Quando se estiver falando diretamente com a pessoa em questão, usa-se vossa. Exemplo, Vossa Santidade virá ao Brasil em que ano? Isso é quando eu estou falando diretamente com o Papa. Quando não se fala diretamente com a pessoa, mas se fala sobre a pessoa, a gente não vai usar vossa, porque não estamos falando com ele. Vamos usar sua. Então, Sua Santidade virá ao Brasil em 2014. Ele me disse. Entenderam a diferença? Quando eu estou falando diretamente com o Papa, eu uso vossa. Quando eu estou falando sobre o Papa com outra pessoa, eu vou usar sua, porque eu não estou falando diretamente com ele. Então, aí foram algumas informaçõezinhas sobre o nosso assunto, sobre os pronomes.
olhem direitinho, releiam, para que vocês vão se relacionando com o assunto. Qualquer dúvida é só falar. Então, ó, aqui nós vamos encerrando. E esse tempinho que falta,